Hoje a live é com o professor Giovanni Moraes, do Juiz 21. E aí, boa noite, Giovanni, doutora. Como é que você está? tudo Tudo bem? bem? Como é que tá, Cláudia? Tudo na paz, Tô bem, e graças a você? Amém. A live de hoje é bastante especial. Eu nem imaginava, nem pensava que amanhã é o dia 8 de março, né? Dia Internacional da Mulher. E a gente, um dia antes, vai falar sobre a mulher, né? Sobre os direitos, sobre os avanços que as mulheres vêm tendo, né? Ao longo dos anos. A Lei Maria da Penha é uma luta, né, Giovanni, Sim. das mulheres. E tem melhorado cada dia mais. Eu vejo muitas pessoas dizendo que a lei não funciona, né? Que a lei ela não funciona, que não está funcionando. Mas a gente sabe que funciona, que infelizmente não é do jeito que a gente gostaria que fosse, né? Mas eu vejo muita coisa positiva na Lei Maria da Penha, muita coisa positiva, e me corrija se eu estiver errada. Né? Hoje em dia, você sofrer qualquer tipo de violência doméstica, vai até uma delegacia, preste uma queixa, o agressor ele não é ouvido. Esteja eu que fui agredida mentindo ou falando a verdade, a minha Sim, palavra é a tida como verdade, presunção né, de Giovanni? veracidade. E aí, de imediato, temos uma decisão que afasta esse agressor do lar. E quando é, Giovanni, que ele vai preso de fato? Porque muitas pessoas fazem, mas é uma lei que eu denunciei e a pessoa não foi presa, eu continuo em risco. Como é que funciona essa questão de quando a mulher vai até a delegacia que ela está sendo agredida? Muitas vezes a agressão psicológica, existe vários tipos de agressão, que chega no auge, né? Que é da agressão física. Porque a gente sabe que muitas mulheres sofrem violência doméstica, aquela violência invisível. Né? Aquela violência que ela nem sabe que é violência. Do tipo, violência sexual é uma obrigação da mulher estar sempre à disposição na hora que o homem quer e não é bem assim. Então a gente sabe que hoje isso é violência doméstica. Se você quer ter relações com a mulher, ela não aceita. Né? Se o homem chega em casa, ele quebra objetos. Se ele pega a mulher, tenta estrangular ou só aperta o pescoço, isso são sinais, né, que vai levar ao extremo que acaba sendo o feminicídio. Né? Só que as mulheres, geralmente, elas não vão se dando conta. Elas não sabem o que é uma violência patrimonial, elas não sabem que quebrar um objeto dentro de casa, quebrar móveis porque teve um ataque de fúria, é uma violência patrimonial. Elas não sabem que aqueles homens que chegam, que exploram as mulheres financeiramente, também é uma violência patrimonial. Ou aquele homem que se desfaz de patrimônio, coloca em nome de terceiros, para em caso de uma partilha de bens e um divórcio, a mulher não ter direito, ela também não sabe que isso é uma violência patrimonial. Né? Então, hoje, a gente se depara com muitas situações que as mulheres sofrem violência doméstica e que muitas nem sabem que é a violência doméstica. Um exemplo é a violência psicológica. As mulheres só se dão conta da violência quando é agressão física. Quando ele parte para cima, quando ele acusa, quando ele, na verdade, ele afirma que vai às vias de fato, né? Que fala, ou você faz isso ou eu te mato, né? Aí isso a mulher fala, não, isso é violência doméstica, né? Mas no geral as pessoas, ela é sutil e as pessoas não se dão conta, as mulheres não se dão conta. E aí a violência psicológica eu vejo que é uma coisa grave, né? É uma coisa grave e é muito democrática, né, Giovana, a violência doméstica. Né? A gente imagina que é só a classe média, as pessoas mais humildes, né? Os pobres, mas não é. Né? A violência doméstica ela ataca todo mundo, todas as mulheres, de diferentes classes. Né? Na classe média, a gente vê muitas mulheres que se submetem, né, à violência doméstica para não estar sozinha. Tipo assim, eu prefiro ter um homem, um marido, para mostrar para a sociedade, me validar como mulher, eu estou bem profissionalmente. Mas eu não tenho um marido. Então, eu quero ter um marido a todo custo. Então, elas se submetem para ter esse marido, para mostrar para a sociedade, né, que tem um marido. Então, existe muito essa cultura sexista, infelizmente ainda isso existe. E vejo também que a violência doméstica é uma coisa muito cultural, que vem da infância, né, onde o homem ele é o provedor, ele é o que manda, e a mulher tem que obedecer. Então, a gente tem essa cultura aí, né, que tem que ser desmistificada, que com o tempo eu acho que vai melhorando com políticas públicas. Eu hoje vejo muitas mulheres que sofrem violência doméstica e não sabiam, só começaram a tipo, nossa, eu sofro violência doméstica porque eu vi, né, em uma propaganda nas redes sociais
que ela se dá conta que ela sofre violência doméstica. Tem muitas mulheres que vivem uma prisão dentro de são, casa. são muitas coisas diferentes que você colocou aí. Primeiro, boa noite, Cláudia. Boa noite, galera que está nos acompanhando nessa live aí. Como você Boa disse, é um noite, tema Giovana. extremamente pertinente, né? Na véspera do Dia Internacional da Mulher, que é comemorado amanhã, hoje é dia 7, ele é comemorado amanhã, dia 8. Eu acho que a gente pode dividir em partes aí o que você colocou. Assim, você perguntou sobre quando o agressor vai preso e tal. A gente precisa dizer que, tecnicamente falando, a Lei Maria da Penha só tipifica um crime, que é descumprimento de medida protetiva de urgência. Está lá no artigo 24A. A Lei Maria da Penha ela não é, na sua essência, uma norma penal. Ela passou a ter uma natureza penal recentemente com a introdução do artigo 24A, que é esse crime de descumprimento da medida protetiva de urgência. A Lei Maria da Penha é muito mais uma lei de tutela geral que deve ser aplicada subsidiariamente às demais normas. Exemplo, todas essas condutas criminosas que você citou, elas estão previstas no Código Penal. O dano psicológico contra a mulher. Nós temos o crime de violência psicológica. Aquele homem que, por exemplo, menospreza a mulher, que tira dela a autonomia, a autodeterminação, hoje ele incorre em crime de violência psicológica. Aquele cara que está constantemente perseguindo a mulher, ligando para ela, querendo controlar, isso é crime de stalker, o crime de perseguição. Nós temos os crimes clássicos, você falou, o crime de dano, por exemplo, dano patrimonial, o homicídio baseado no feminicídio, que é uma qualificadora, todos esses crimes, eles estão tipificados no Código Penal e quando praticados contra a mulher, no contexto de violência doméstica e familiar, subsidiariamente, obviamente, vão trazer a tutela da Lei Maria da Penha. E aí, para a gente poder afirmar quando o homem vai ser preso ou não vai ser preso, depende muito do crime que ele praticar. Por exemplo, eu acompanhei recentemente uma situação, me pediram uma opinião sobre um caso, de um cara casado com a mulher, o cara de 40 anos, casado com a mulher de 38 anos, e esse cara se viciou no jogo do tigrinho, certo? E, obviamente, dilapidou o patrimônio pessoal e a mulher trabalhava e tinha uma renda boa, e ele começou a desviar dinheiro da mulher. Ele começou a pegar dinheiro da mulher. E aí ela descobriu e pediu a separação de corpos e queria que ele fosse responsabilizado pelo crime de furto. E aí, dentro do contexto de violência doméstica familiar. O crime de furto está tipificado no Código Penal, foi praticado contra a mulher, mas nesse caso ele não pode ser punido. Nesse caso ele não cabe responsabilidade penal. Eu me lembro que a mulher foi na delegacia e chegou na delegacia, não, mas é porque vocês não querem fazer, mas porque não pode, porque existe no Código Penal um instituto chamado de escusas penais absolutórias, que está no artigo 181 do Código Penal, que diz: não se pune os crimes patrimoniais quando praticados entre cônjuges ou companheiros na constância da sociedade conjugal, desde que a vítima não seja idosa e desde que o crime não tenha violência ou grave ameaça. Então, não tem como punir dessa forma. Ele pode ter dilapidado o patrimônio dela todinho, ter deixado ela sem nada. É impossível, no âmbito penal, existir uma punição. Claro, é possível uma responsabilidade civil, que aí já foge completamente da minha área e entra na sua. Outro exemplo, um crime de... Vamos imaginar um crime de violência psicológica contra a mulher. Dificilmente esse cara vai ser preso, por quê? Porque o crime admite suspensão condicional da pena. E de todos os crimes cujo contexto da Maria da Penha é aplicado, a única medida despenalizadora possível é a suspensão condicional da pena. Então, varia muito do crime, varia muito do contexto. Só para ficar mais simples, eu posso lhe dizer que, assim, para que um crime efetivamente praticado contra a mulher leve a uma prisão no sentido de uma pena decorrente de uma condenação, de um tolimento da liberdade, é preciso que seja um crime bem mais grave, como um homicídio qualificado, uma lesão. Mas aí, ô Giovanni, mas aí a gente Sim, já chegou no extremo, sim, né? Quando Quando você porque a chega no homicídio, já legislação é o penal ela é feita extremo. para encarcerar no extremo. A legislação penal ela não é feita para encarcerar na infração média ou na infração simples. Exemplo, vamos imaginar um indivíduo que tenha praticado uma lesão corporal gravíssima contra uma mulher, deu uma surra nela, ela ficou cadeirante. Okay? E tem o agravante de ser um crime praticado no contexto de violência doméstica familiar, a pena é aumentada de 1/3. Se esse cara for réu primário, foi a primeira condenação dele, vamos, que se o juiz for muito ruim, ele vai pegar 3 anos e meio de cadeia. Regime aberto. Não tem estabelecimento para cumprimento de pena de regime aberto aqui em Pernambuco. Nós temos 2 casas de albergado só. O que é que vai acontecer? Ou monitoramento eletrônico por tornozeleira,
ou medidas outras. Então, assim, hoje, para o cara ser encarcerado efetivamente no país, não só no contexto da Maria da Penha, mas no contexto do direito penal, é preciso que ele ande perto do extremo, por uma série de situações. A Maria da Penha dificulta um pouco mais isso, porque a Maria da Penha proíbe medidas despenalizadoras, salvo a suspensão condicional da pena. Então, se houver contexto da Maria da Penha, não pode ter pena restritiva de direito, não pode ter transação penal, não pode ter suspensão condicional do processo. Isso dificulta um pouco mais. Mas, na regra geral, ao final do processo e com a condenação, você dificilmente vai ter um cara efetivamente preso se ele não chegar a esse extremo. É por isso que eu sempre digo que, nos casos de Maria da Penha, na regra geral, o mais danoso para o homem é uma prisão de natureza cautelar. É você ter uma decretação de uma prisão de natureza cautelar até como forma de resguardo da mulher. Mas até os elementos de decretação de prisão preventiva, no contexto da Maria da Penha, eles presumem que você já está próximo de um extremo, entendeu? A Lei Maria da Penha, ela tem uma excelente intenção. Eu sou um crítico da forma que ela foi feita. Eu, particularmente, já tive a oportunidade de ler todo o processo que foi feito contra o Marcos Viveiro, que é o marido da Maria da Penha. O processo, quem tem o mínimo noção de direito penal sabe que é cheio de furos. As perícias são absurdas do que foi feito. Acusaram um cara que, para mim, é inocente. Mas a intenção da Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, é uma intenção muito boa. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade de formação essencialmente patriarcalista. Gilberto Freire, o gênio de Apipucos, lá no livro dele, Casa Grande e Senzala, no terceiro capítulo, quarta linha, quarto parágrafo do terceiro capítulo, ele começa dizendo que, basicamente, a sociedade brasileira é formada por um tripé, uma triarquia, do patriarcalismo, do hibridismo e da miscigenação. Nós somos uma sociedade miscigenada porque aqui misturou-se culturalmente e etnicamente o negro africano de mais diversas etnias, o branco europeu português, que é diferente do branco europeu galego, que é o espanhol, o árabe beriberi, que estava na Península Ibérica, o ameríndio. Então, nós somos miscigenados. Nós temos uma miscigenação de povos, à exceção dos ameríndios, os primitivos habitantes do continente aqui, que são, por vocação, patriarcalistas, certo? Nós somos uma sociedade extremamente híbrida, porque a distância da Casa Grande e Senzala era muito pequena, como hoje é muito pequena a distância do prédio de luxo e da favela, e nós somos uma sociedade patriarcalista por formação. Então, é óbvio que nós somos uma sociedade que educa o homem no sentido que tudo pode e a mulher no sentido que nada pode. É óbvio que, por formação histórica, nós somos uma sociedade onde o papel masculino é hipertrofiado e o papel feminino é atrofiado. E, consequentemente, é necessário que nós tenhamos uma legislação de proteção adicional às mulheres. Eu acho assim extremamente sem sentido quando eu vejo alguém dizendo: mas a Lei Maria da Penha quebra a isonomia entre os gêneros. Cara, isonomia é tratar igual de modo igual, distinto de modos distintos, quando submetidos à mesma situação e ao mesmo contexto jurídico. Se eu parto da premissa que existe uma divergência, uma diferença social, cultural, de formação histórica entre homem e mulher, o que a Lei Maria da Penha vem tentar fazer é equilibrar. Se eu tento usar a Lei Maria da Penha de forma igual para os dois, eu vou manter esse fosso. Então, ela tem uma boa intenção, mas a execução prática da Maria da Penha não é tão boa assim. E não é tão boa, primeiro, porque o nosso legislador não é bom de fazer leis. Exemplo, em 2021 mudaram o Código Penal. Criaram o parágrafo 13 do artigo 129, lesão corporal com violência doméstica contra a mulher. Ficou mais branda a conduta. Porque antes, toda a violência doméstica contra a mulher estava no parágrafo 9º. Agora tem, se for simples, a lesão corporal, está no parágrafo 13 e o parágrafo 9º ficou só para o homem. Você acabou criando uma confusão enorme que vai dificultar a punição do agressor. E, além disso, Cláudia, eu sou da teoria que o direito penal sempre deve ser a última ratio. O direito penal é remédio amargo demais. E como ele é amargo demais, você só usa um remédio amargo na última ratio. Uma coisa que a Maria da Penha traz no seu contexto, mas que nunca foi efetivado, é: para que você tenha uma efetiva proteção da mulher, você precisa ser muito mais do que o direito penal. E o direito penal não vai dar essa proteção. O direito penal só chega depois da desgraça. Por exemplo, quantas mulheres são agredidas, saem de casa e vão na delegacia prestarem depoimento e têm que voltar para casa? Por quê? Vão ficar onde? Essa mulher vai sair da delegacia e vai ficar onde? Ela vai voltar para o...
Giovanni, tem lugares que tem lugares de acolhimento das mulheres, Tem, né? aqui, Aqui em aqui em Recife tem Recife tem algum casa lugar de desse? acolhimento da mulher. Por exemplo, Juazeiro do Norte tem casa de acolhimento da mulher, as capitais têm. O problema é que essas casas de acolhimento da mulher, quando você olha para o contexto da sociedade, eles são para bater foto para político. Você imagina, por exemplo, uma cidade do tamanho do Recife, região metropolitana do Recife. Imagina o tanto de casos de violência doméstica e familiar que acontece todos os dias. Você já imaginou o tamanho da estrutura de acolhimento que nós teríamos que ter? E não pode ser um acolhimento de um dia ou de uma semana. A mulher que ela é agredida pelo marido, ou pelo companheiro, ou pelo namorado, normalmente a agressão é progressiva. Dificilmente uma mulher vai entrar num relacionamento e no primeiro dia o capaz está quebrando a cara dela na base da porrada. Ela vai, Ela vai exatamente, aumentando, né? ela vai Começa com escalonando. xingamento. Como Eduardo de Las Loisas diz no livro dele, quando ele trata dessa questão do gênero, ele diz que o gênero feminino, quando ele se submete a um contexto de violência, é como um sapo que você bota na água quente. Vai escalonando a ponto de que aquela conduta que na primeira vez parecia o fim do mundo para a mulher, o cara gritou com ela, tá uma hora que ela está tão envolvida num contexto de violência que ela sente saudade quando o cara só gritava com ela. O problema é que se nesse primeiro ponto do escalonamento ela sair de casa e for na delegacia de polícia, ela vai denunciar o companheiro dela e vai voltar para casa. Porque a realidade, Cláudia, hoje, que a gente tem que falar das mulheres que precisam desse acolhimento, é uma realidade de mulheres normalmente pobres, de uma formação cultural relativamente baixa, de uma dificuldade de inserção no mercado de trabalho e que normalmente são mães. Essa mulher ela tem todas as dificuldades do mundo contra ela. O Estado, o Estado não tem como Mas, acolher, o Estado tem Giovanni, como acolher uma noite, o Estado tem como acolher uma semana, o Estado talvez tenha como acolher 15 dias. Mas ele está falando de uma vida, mulheres com crianças de 2 anos de idade, que não vão querer criar os filhos dentro de um abrigo. Então, o Estado ele usa o direito penal como se o direito penal fosse um remédio. Mas o direito penal nunca vai ser o remédio. Muitas vezes o direito penal acaba ficando pior. mas eu vejo hoje a questão da violência doméstica como uma questão de doença, sabe? Assim, é uma pandemia. Eu vejo dessa forma. Eu tava, antes de vir para a live, eu vi até uma notícia no Instagram, né? Que a cada 24 horas, 8 mulheres são violentadas. Ou seja, o número é altíssimo. O Brasil é o quinto país que mais mata mulheres. Né? Então, existe aí uma questão cultural, né? Que o homem, para ele chegar na fase de adulto, de homem mesmo, de espancar a mulher, ele teve lá na fase da infância, onde para ele aquilo é normal. Então, assim, eu já me deparei com casos que o agressor, ele chegou para o juiz, mas juiz, eu nunca fiz nada. Na cabeça dele, tudo que ele fazia era normal. Né? Então, assim, eu vejo muito essa questão cultural. Muitos desconhecem o que é violência psicológica, muitos desconhecem a violência sexual, porque meu companheiro, minha mulher, ela tem que fazer relações sexuais na hora que eu quero. Então, assim, eu vejo também essa questão muito cultural. Existe essa questão cultural que a gente tem que quebrar isso. Existe essa questão das mulheres que são classe, assim, as pessoas pobres, literalmente, que não tem condições, não tem para onde correr, onde morar. Mas eu vejo também muitas mulheres de classe média com a sua vida organizada que se submetem a relacionamentos extremamente abusivos. Abusivos, assim, ao extremo. Né? E que enchem suas redes sociais de fotos lindas, declarações de amor, mas que a gente sabe que por trás, quem é próximo, sabe que vive uma violência doméstica, existe uma violência doméstica ali. Ela está sendo vítima. Né? A exemplo disso, a gente teve o caso recente, que eu acho que todo mundo assistiu, que foi de Ana Hickman. Né? E aí todo mundo no início, e assim, e o que eu vejo que me choca muitas vezes é muitas mulheres, né, que julgam e criticam. Né? Mas não, ela estava porque ela dependia do cara, e na verdade não era. Ela casou muito nova, ela tinha o quê? 16 anos de idade. Né? E assim, para quem vive um relacionamento abusivo, é difícil você sair dele. É difícil, muito difícil você sair dele. Então, eu acho que primeira coisa que as pessoas têm que entender é a violência doméstica, ela começa com insulto, né? Ah, você é gorda, você é isso, você é aquilo. Quando você está com um psicológico bom, você, ok, não te ofende. Mas se você está com um companheiro que o tempo todo te denigra, te bota para baixo, aos poucos vai perdendo sua vontade de viver. Né? Hoje, eu conversando com uma colega, ela fez, Cláudia, eu só me dei conta que eu estava sofrendo de violência doméstica quando eu parei, quando eu me afastei de todos os amigos, da minha família, quando eu parei de me arrumar, eu simplesmente estava morta e viva. A única coisa que eu não parei foi o meu trabalho.
né? E ele queria que eu parasse. Então, assim, a gente vê e se depara hoje com a realidade que muitas mulheres largam tudo por conta desse homem, que ele é o provedor, né? Ah, não, ah, tá, beleza, vou aceitar, você, a gente vai ter filhos, eu vou bancar de tudo. E até escolhe até um regime razoável, parcial de bens, às vezes até universal de bens, mas essa mulher ela fica submissa, né? Então, assim, eu acho que existe aí, eu acho que existe um papel do governo e assim, dar mais orientações às mulheres, sabe? Porque quanto mais submissa ela for ao homem, mais violentada ela vai ser. Né? Então, assim, existe a questão da violência doméstica para aquela mulher que não consegue sair porque tem um filho, não consegue sair porque não tem para onde ir. Mas a gente sabe também que a violência doméstica ela é muito democrática. Ela Mas não você é atinge concorda a que classe são parâmetros alta, completamente né? diferentes? Porque, assim, você está repetindo todo o ideário da escola de Frankfurt. Essa sua fala é basicamente a fala da escola de Frankfurt sobre a questão de gênero, que é um dos elementos de alimentação da questão do gênero. Quando você coloca todos, com todo respeito, no mesmo patamar, você está negando essa é uma teratologia, você está negando a lógica do direito. Eu não posso querer tratar todo tipo de violência contra a mulher nefasta. Nefasta, é reprovável, deve ser punida, agressor de mulher deve ser arrombado. Mas eu não posso querer ter uma legislação que trate da mesma forma, ou um Estado que trate da mesma forma, a mulher periférica, pobre, que não tem condição nenhuma, da mulher de uma classe abastada, que trabalha e tem o ganho. São Não, coisas. com Essa certeza, aqui com precisa de um certeza. trabalho psicológico. Se eu tenho uma mulher que ela tem uma grana, que ela tem condição de sobreviver e ela está submetendo a um relacionamento abusivo, não é o direito penal que deve tutelar, ela está precisando de tratamento psicológico, porque a mulher ela tem que ser, se ela é independente, ela tem que ser altiva. O cara está aloprando comigo, eu vou mandar esse cara pastar. Você falou o caso de. Não, Mas nem ok, mas sempre a gente está consegue, Giovanni, é tratando isso de que eu estou direito dizendo. penal, eu não trato de psicologia, eu trato de direito penal. O que eu estou dizendo é que, neste caso, se ela não consegue, não é o direito penal que deve vir primeiro para tutelar. O direito penal não é panaceia, não é a solução de todos os males. Se ela tem condições financeiras, estruturais, de sair desse relacionamento e não sai porque ela não consegue se livrar daquele homem, não é o direito penal, nesse caso, que vai resolver. O direito penal tem que chegar e tirar aquele agressor de dentro de casa. Mas não é o direito penal que vai resolver. Você falou o caso de Ana Hickman. Eu não vejo a Ana Hickman como uma vítima tão grande. Se ela fosse uma vítima tão grande, ela não teria criado uma nova empresa, transferido todos os recebíveis da nova empresa para ela e deixado todo o prejuízo na mão do marido e tentado prender o marido 3 vezes quando foi visitar os filhos. A gente não sabe o que tá se passando lá dentro. A gente escuta a versão do Léo Dias. Essa versão que você contou foi a versão do Léo Dias. Ninguém parou para contar a versão do cara. Eu também não tenho nada a ver. Então, assim, o que eu acho que se a gente quer combater violência doméstica e familiar contra a mulher, primeiro, a gente deve ser realista. Abandonar esse discurso da escola de Frankfurt e ser realista. E ser realista é saber que o Brasil é o quinto país do mundo que mais tem violência contra a mulher? É, porque o Brasil é o sexto país do mundo em população. O Brasil é o quinto país do mundo também que mais tem casos de violência geral. Por causa do tamanho, nós temos 220 milhões de habitantes. Quais são os países que estão na frente de violência contra a mulher? São os 4 países que têm mais população do que o Brasil. Então, o que a gente precisa primeiro é: tem mais pobre, mais classe média ou mais rico? Tem mais pobre. Então, vamos criar a condição para que, primeiro, que essas mulheres pobres elas saiam desse ciclo de violência. Para isso, o direito penal tem que agir como um todo nos agressores, seja pobre, rico, classe média, mas as políticas públicas têm que estar muito mais preocupadas com essa mulher que, se denunciar o marido, vai ter que voltar para casa porque não tem um arroz para dar para o menino, não tem a lata de leite para dar para o menino. Então, são patamares, com todo respeito, são patamares completamente distintos. Entendeu? Então, eu não acho que a gente possa partir dessa análise. Eu tenho uma amiga que trabalha, tem dinheiro, mas não consegue abandonar o marido. Ela tem que procurar um tratamento e uma ajuda. O marido está agredindo, seja pobre, rico, tem que se lascar. Tem que sair de dentro de casa. Tem que ser preso. Tem que perder patrimônio. Porque se o cara quer ter um relacionamento, não pode agredir a mulher. Mas a gente não pode transferir para o Estado e para o direito penal uma solução que é uma solução de natureza psicológica. Mas a gente, hoje eu vejo muito essa questão, né? E assim, eu vejo também que as mulheres, é difícil também você ajudar uma mulher que está sofrendo violência psicológica ou violência física mesmo, está sendo agredida, se ela não fala, né? Muitas não falam justamente por esse preconceito que as pessoas têm, né? Por um medo de ter justamente esse olhar crítico, sabe? Ah, é uma questão psicológica, vá se tratar, sabe?
Eu acho assim que existe uma doença, existe uma dependência emocional que é uma doença que tem que ser tratada, exatamente, eu concordo plenamente com você, mas existe também o agressor, um cara narcisista que persegue, que ameaça, né? E isso assusta a mulher. Ao mesmo tempo que ele ameaça, ele pega ela no ponto fraco, né? E aí eu entendo perfeitamente o seu posicionamento com relação a isso, né? É uma discussão que se a gente for, a gente não acaba nunca, né? É uma discussão assim, hoje eu tenho medo, hoje eu fico assustada com a quantidade de violência. Hoje em dia, e a violência, como você falou, ela vai aumentando. Ela começa com um insulto, com uma grosseria, quebrando um celular, depois ela vai quebrar com você. E aí eu acho que as mulheres hoje, elas têm que ter isso em mente. Se eu estou em um relacionamento que eu já percebo que não é saudável, que é uma pessoa que não me valoriza, que é uma pessoa que está o tempo todo me colocando para baixo. Se eu já estou psicologicamente Sim, adoecida, tem eu que cair preciso de fora. ajuda, eu preciso sair disso. Se eu não consigo sair desse relacionamento abusivo, ou então estou sendo perseguida, eu vou até o judiciário. Hoje em dia eu vejo também a questão da Lei Maria da Penha, que para mim é um avanço para as mulheres. E vejo também mulheres utilizando ela de forma errada, do tipo, quero me vingar do meu ex ou do meu atual marido, e criam histórias, já vi mulheres se mutilando, né, indo até a delegacia, prestando queixa, quando na verdade esse marido ele é inocente, por incrível que pareça, né? Na maioria das verdades, na maioria dos casos é verdade, a mulher é orientada, mas já vi muitos casos de mulheres que acusam o homem injustamente. E nesses casos, Giovanni, que o homem ele é acusado injustamente, que eu não aconselho isso para mulher nenhuma, porque a partir do momento que você está acusando uma pessoa que não cometeu nenhuma violência com você e você está, né, indo até o judiciário, você está tirando o direito de uma outra mulher que realmente, de fato, está precisando de proteção, né, para um capricho seu. Não concordo. E para essa mulher, porque nas sentenças que eu vejo de violência doméstica, o homem, ele sendo culpado ou não, não sai na decisão, na sentença final. Ah, ele é culpado, ele não é, ele foi injustiçado, foi acusado injustamente. E aí o homem, ele fica com a ficha criminal. Porque hoje eu aconselho, se você está se relacionando com uma pessoa que tem algumas coisas que você desconfia, né, e que você está querendo investigar, tira logo uma CI da pessoa para saber se ele tem algum processo criminal, um processo de violência doméstica, e se tem, já é um motivo de você ficar alerta. Porque se foi violento com o ex, com a ex, por que não comigo também? Né? Então, assim, é um cuidado. Aí eu não vejo, muitas vezes eu vejo os homens que são acusados, alguns, injustamente. Como fica essa questão? O que é que o homem que foi acusado injustamente ele pode Olha, fazer, eu né? sou Aí, muito em realista, defesa dele. basicamente nada. Quem é acusado injustamente, se você for acusado da Maria da Penha, ainda que ao final você seja inocentado, você já vai pagar um preço, certo? O processo penal pela sua própria existência já é uma punição em si. Hoje, a punição começa a partir do momento que a notícia se espalha, certo? Que a notícia... Ah, fulano agrediu. Você veja aí que você falou do caso de Ana Hickman e você falou a versão do Léo Dias. O cara pode até não ter feito nada disso. Mas Giovanni, eu vi vídeos, né, dele, Ok, assim, mas você não eu leu o vi muitas processo. Você características viu a nele versão do Léo abusivas. Dias, você viu os vídeos que o Léo Dias... Eu não estou dizendo que o cara ser inocente, não. Ele pode ser a maior macebosa do mundo. Mas todo mundo está falando a versão do Léo Dias. Como hoje todo mundo só conta a versão que o deputado cearense fez quando mandou escrever o livro da Maria da Penha. O que eu sou contra é essa instrumentalização ideológica de algo que é extremamente sério, que é a proteção do vulnerável, entre ele e a mulher, no contexto de violência doméstica familiar. Então, assim, a notícia por si só já é uma punição. Ponto. A notícia por si só já é uma punição. O homem que vai ser acusado injustamente, ele vai ter como se defender? Dificilmente. Dificilmente. Eu sou extremamente realista. Eu nunca vi um cara, ainda que é acusado inocentemente, sem ter feito nada, entrar num processo desse e sair mais fortalecido do que entrou. Eu nunca vi. Normalmente. Não, eu Cabe um estou dano falando que eu estou moral, falando cabe um dano penalmente. moral ou não. Cabe um dano moral, mas veja, um dano moral não vai reaver. O cara ganhou 30 mil de dano moral. Isso não vai apagar o prejuízo social que ele teve no contexto desse. Se ele for um cara de posse. Se ele for uma pessoa de extrato social mais baixo, não vai ter nada, porque não tem o que perder. É dois lisos, tem um pau para dar no cachorro. Então, assim, se a pessoa for acusada injustamente na vida real, Cláudio, que é o dia a dia de delegacia de polícia, de processo,
o caba vai se arrombar, certo? Muito ou pouco, mas ele vai se arrombar. Não tem o que fazer, é que nem brigar com o Estado sempre vai ser mais forte do que você. Mas eu tenho um cuidado muito grande de evitar tratar dessas questões, por quê? Porque tem mulheres que instrumentalizam a Lei Maria da Penha contra o homem? Tem. Mas elas não são a regra. Tem tudo. Tem professor Alma Cebosa, tem advogado Alma Cebosa, tem policial Alma Cebosa, tem mulher Alma Cebosa, tem homem Alma Cebosa, tem, mas não são a regra. A necessidade de se proteger a mulher ou de se proteger qualquer pessoa vítima de violência doméstica e familiar ou de qualquer outra violência é tão mais importante, é tão mais relevante que a gente deve ter cuidado de dizer assim, mas é porque teve uma mulher que acusou injustamente. Vai ter, vai acontecer, chega em delegacia isso todo dia, mas isso não pode ser colocado como mais importante do que a proteção para a mulher. Ponto. Agora, você foi extremamente preeminente. Tem mulheres que não conseguem se livrar, tem mulheres que não conseguem entender. Isso eu diria a você que não é só mulher, não. Nós estamos vivendo a formação de uma sociedade extremamente frágil psicologicamente. Uma sociedade que, por exemplo, está sendo educada a trocar o que é racional pelo que é empático. Nós todos os dias estamos sendo bombardeados ideologicamente. Olha, abandone a racionalidade e seja empático. E ser empático é defender essa tese aqui. Quando estava claro que, por exemplo, mascarar uma criança de 2 anos de idade era absurdo, tinha mãe que botava máscara na criança, botava foto no Instagram, porque isso era ser empática. Então, nesse ponto, o que é que a gente acaba criando? A gente acaba criando uma sociedade de pessoas, principalmente essas mais jovens, extremamente dependentes emocionalmente, que acabam transferindo esta dependência, que no começo era a mãe ou era o pai, e começam a transferir essa dependência para outras pessoas e não conseguem se livrar dessa dependência a ponto de aceitarem absurdos como agressões físicas, agressões verbais, que é algo terrível. Eu concordo em gênero, número e grau, mas, de novo, nós estamos discutindo como juristas. E, como juristas, nós temos que ter a preocupação de não operacionalizar o direito penal para algo que não é sua finalidade principal, para algo que não é sua última ratio. Eu digo a você, eu tenho uma filha mulher, certo? Eu tenho uma filha mulher e eu vejo minha esposa todos os dias educando nossa filha, eu tento todos os dias educar a nossa filha para ela não ser dependente afetivamente do pai e da mãe. Porque se ela for dependente afetivamente do pai e da mãe, ela vai ser dependente afetivamente do primeiro boyzinho dela, do primeiro namorado. Ela vai ser dependente afetivamente do marido. E se você é dependente afetivamente, todas as outras dependências se tornam mais fáceis. E o homem, ele normalmente só é violento com quem é dependente. O homem não tem coragem de partir para cima de uma mulher mais doida do que ele, não. Eu duvido. Ela não Ela aceita. não aceita, né, Minha Giovanni? A mãe mulher foi não aceita. casada 40 e tantos anos antes do meu pai morrer. Sabe o que é que minha mãe sempre disse? Se seu pai um dia bater em mim, ele bate a primeira vez, mas ele dorme. Eu escutei várias vezes quando o papai queria ficar mais irritado, mas é isso. Se quiser se irritar comigo, você se irrita, mas você dorme. Remédio com doido é outro doido. Eu duvido, eu ter coragem de levantar a voz para cima da minha mulher, porque ela tira melhor do que eu. Então, o que a Muito gente bem, já precisa gostei entender, o dela. que a gente precisa colocar, é que nós não podemos transferir questões que dependem de formação social, de formação psicológica, para que o direito penal resolva. O direito penal sempre vai chegar atrasado. Eu vejo algumas pessoas dizendo assim: a Lei Maria da Penha deve ser endurecida. Isso vai combater a violência contra a mulher. Não vai. Porque a Lei Maria da Penha, se for aplicada, é porque a violência contra a mulher já aconteceu. O que nós precisamos antes é abandonar essa instrumentalização que vem desde a escola de Frankfurt, abandonar essa instrumentalização que a pauta de defesa da mulher é uma pauta ideológica e sermos realistas. Quer combater? Sabe a primeira coisa que você faz? Você começa a pegar essas crianças de 5, 6 anos de idade e diz, tá escutando essas músicas que são top 10 no Brasil? Vem cá, senta na minha Glock porque eu sou o teu parceiro e vou te bancar, que estão dançando isso aí dentro das escolas, em apresentação de feira de ciências, como aconteceu no ano passado, e lotou de visa. Isso aqui não é música para você, não. A mulher não deve chegar e sentar na Glock do cara porque o cara tem dinheiro para bancar ela, não. Ponto. Acabou-se.
Isso já seria um excelente primeiro passo para que quando essa criança estivesse na fase adulta e estivesse relacionando, e o cara viesse querer crescer para cima dela, ela não aceitasse ser bancada. A gente precisa de pais e mães dispostos a educar os filhos para que os filhos, por exemplo, não queiram viver no fantástico mundo do Instagram. Como você disse, tem mulher sofrendo o diabo e postando foto de família margarina, de família feliz. É mais importante a empatia, o aplauso e o like do que tua realidade, do que tuas dores. A gente precisa ter pessoas capazes de educar essas meninas de hoje, essas jovens, que o Instagram se exploda. O Instagram na vida real, não. Você não precisa ter uma vidazinha perfeitinha no Instagram, não. O cara tá aloprando com você, manda pastar, manda dançar. A gente precisa ter pais e mães que estejam dispostos a educar mais do que a tela. A gente precisa ter políticas públicas de qualidade que cheguem para a mulher e deem a garantia para a mulher o seguinte: minha filha, se você não for respeitada pelo seu marido e você precisar sair de casa, nós temos uma estrutura para você reiniciar a sua vida junto com seus filhos. Mas, Cláudia, a gente vive uma realidade que a mulher chega na delegacia, ela não tem papel na impressora da delegacia para imprimir o BO dela, ela levar o BO dela debaixo do braço. Então, assim, você vai usar o direito penal e vai resolver essa situação? Não, não vai. Eu sempre digo. E muitas vezes a gente vê também muitas mulheres que são mães solo, né? Pois é, e não só isso. Né? Então Tudo para a existe mulher é essa mais ausência. difícil, Cláudia. Tudo para a mulher é mais difícil por uma questão de formação social. Eu brinco, por exemplo, que se eu aparecer na live, eu fizer 20 lives e eu aparecer com essa blusa, ninguém nota. Se você fizer uma live ano que vem com essa blusa, vai ter aquela piadinha. E a Cláudia está com farda agora no escritório, é? A gente, a gente, a gente brinca É e a desse gente ri, jeito. mas a gente sabe que tudo para a mulher é mais difícil. Agora, imagina, como é que eu vou chegar para aquela jovem ali, aquela menina de 6, 7 anos de idade, cujo padrão de referência de família dela é nenhum, é inexistente, onde ela viu a mãe dela e o pai dela repetir ciclos de desrespeito e violência que vem do passado, que quando ela liga a televisão, a primeira coisa que ela vê, ou quando ela entra no YouTube, ou no TikTok, ou nas redes sociais, são meninas postando foto de biquíni de lado com 5.000 likes mostrando a bunda, porque tem Instagram que a menina só tem bunda e peito para mostrar, e tem essas que estão com 20, 25, 30 milhões de seguidores, que as músicas que ela escuta todos os dias são músicas de exaltação de sexualidade precoce, que muitas e muitas comunidades o que ela almeja é ser rapariga do traficante, porque se ela for rapariga do traficante, ninguém vai mexer com ela, só o traficante. Como é que a gente vai pegar essas meninas e vai dizer para elas: não aceitem a violência, não aceitem o ciclo de opressão masculina? Não dá, não dá. Nós replicamos aquilo para o qual nós fomos criados. Ela com 13, 14 anos, ela já está num ciclo que ela não consegue sair. E não é o direito penal que vai resolver isso. E esse é o grande erro que eu acho que nós cometemos no combate à violência doméstica familiar contra a mulher. Cria-se um novo crime, aumenta-se uma pena, torna-se um rito processual mais gravoso, e isso não tira a tapa dada, não tira o estupro que ela sofreu, não tira o grito que ela levou. O que tira a tapa dada, o que evita, tirar não tira, o que evita que ela leve uma nova tapa, sofra um novo estupro, leve um novo grito, é se ela for, primeiro, educada para não aceitar esse ciclo. E segundo, se ela for vítima desse ciclo, ela tem a condição de se desenvolver fora desse contexto. Mas eu lhe digo, isso não vai acontecer, Cláudia. Sendo realista, isso não vai acontecer. A gente vai fazer milhares de lives. Sabe por que não vai acontecer? Porque a instrumentalização da pauta da defesa contra as mulheres e o uso político dela é muito, mas muito mais importante do que o efetivo combate à violência, para quem está com a pauta instrumentalizada. Então, hoje, a gente, quando fala em violência doméstica, muitas mulheres pensam só entre casais, mas existe a mulher que está sendo violentada, seja ela namorada, seja ela uma mãe que tem um filho que é agressor, seja a violência doméstica é para todas essas mulheres ou uma mulher específica. É para tudo. O artigo 5º da Lei Maria da Penha, ele fala que existem 3 situações que caracterizam violência doméstica familiar contra a mulher. Inciso 1 é se a mulher for vítima de violência de qualquer natureza por alguém com a qual ela tem um vínculo familiar,
um vínculo de parentesco, seja pode, Pode ser um pode ser cunhado, até um né? Isso, padrinho, uma uma cunhada. madrinha, uma pessoa que ajudou a criar, porque a lei fala que são ou que se julgam aparentados, está no inciso 1 do artigo 5º. Segundo, por alguém com a qual ela tem uma relação doméstica, de coabitação, de hospitalidade. Por exemplo, eu conheço um caso aqui em Recife de 3 meninas de uma determinada cidade do interior de Pernambuco, não eram primas, não eram nada, amigas conhecidas, passaram no vestibular aqui em Recife e vieram morar aqui em Recife, dividir apartamento. Alugaram um apartamento na Boa Vista e cada uma tinha um quarto. Então elas dividiam um quarto. Eram conhecidas na mesma cidade que, por uma questão econômica, dividiam um quarto. E aí um dia, uma levou o namorado para dormir lá. E a outra se insinuou para o namorado dela. E teve uma briga. E uma bateu na outra. E a que apanhou solicitou medida da Maria da Penha contra a que bateu. Inclusive, ela ficou afastada da faculdade, do estágio. Ela conseguiu alimentos provisórios ou provisionais, eu não me lembro na época, da que bateu. Uma mulher batendo na outra e deu o contexto da Maria da Penha, por quê? Porque elas estavam numa unidade de coabitação, ainda que não tivesse vínculo familiar nenhum. E terceiro, que é o inciso 3 do artigo 5º da Maria da Penha, é em qualquer relação íntima de afeto, presente ou pretérito entre agressor e vítima, independente dessa relação ser de orientação heteroafetiva ou homoafetiva. Então, um primo que bata na prima é violência doméstica. Uma mãe que bata na filha é violência doméstica. Isso é um contexto de violência doméstica que pouca gente sabe. Tem muita gente que acha que a mãe pode bater na filha. Não, não pode. A Lei Menino Bernardo proíbe no Brasil a aplicação de castigos corporais físicos a crianças e adolescentes. Não pode. A mãe tem que educar de outro jeito. Se bater, ela comete crime e se estiver batendo na filha, é contexto da Maria da Penha. Então, um padrinho que bata na afilhada. Eu já vi um caso de aplicação da Maria da Penha, que era o seguinte: aquele negócio tem muito no nosso interior, que você tem uma vizinha e você é tão próximo da família da vizinha que você chama de tio e de tia ainda sem ser. Não sei se você já viu essa realidade. O povo de lá vive na sua casa e você vive na casa da vizinha. Sua mãe sai e deixa você na casa da vizinha e inverso. E a menina cresceu lá. E quando ela completou 18 anos, o dono da outra casa bateu nela. E deu Maria da Penha. Por que deu Maria da Penha? Por causa dessa relação de que pessoas que se julgam aparentadas. Então, essa caracterização é extremamente ampla e isso é bom. Eu acho um ponto extremamente positivo da Maria da Penha. Então, qualquer pessoa que sofreu uma agressão Qual, pode qualquer dar pessoa, entrada, não é isso? qualquer Maria da Penha. mulher, porque Ô, a Lei Maria da Giovanni, Penha é pela mulher. mulher, qualquer mulher, seja Sobrinha, mãe, empregada filha, doméstica. enfim. Ô, Giovanni, outra pergunta. Outra pergunta. A mulher ela deve procurar uma delegacia específica ou ela vai para Isso é uma qualquer falha do delegacia? Estado. Assim, o ideal é que existisse em cada município uma delegacia especializada de violência doméstica contra a mulher, com equipe multidisciplinar, porque, como eu disse, o tratamento não é só penal. O ideal é que ela tivesse um assistente social, um psicólogo, um delegado para ouvi-la e tal. Mas o problema é que, na grande maioria das cidades brasileiras, o que você tem é uma delegacia única que fecha às 7 horas da noite, onde tem um delegado, um escrivão, cedido pela prefeitura e um agente. Então, assim, e até mesmo nas capitais, onde tem delegacias especializadas, muitas vezes essas delegacias especializadas não são plantonistas. Então, ela deve procurar. Minha recomendação, e 99,9% das mulheres, elas não vão saber se tem ou se não tem especializado. Então, minha recomendação é: procure a delegacia mais perto de você. A delegacia que seja aberta, que lhe receber. Lá, o delegado vai fazer o encaminhamento. Mas, assim, eu posso falar aqui da realidade de Pernambuco, a realidade mais próxima para a gente. A maioria dos delegados, hoje, mesmo não estando especializados, eles já têm um olhar muito mais acolhedor em relação a essa mulher. Tem muito delegado que a delegacia não é para fazer lavratura de BO, por exemplo, de Maria da Penha, que tem especializado aqui no Recife, está funcionando, mas ele sabe que se pegar aquela mulher e mandar ela se deslocar para a especializada, isso vai reforçar o drama, isso vai reforçar o trauma. Então, eles já fazem um boletim de ocorrência, depois eles fazem a remessa interna para a delegacia especializada, eles fazem o acolhimento. Então, a dica é sempre procura a delegacia mais próxima. Ô, Giovanni, quando você faz vai até uma delegacia, eles pegam lá o seu depoimento Não, e é depende, instalado um cada caso é processo. um caso.
Por exemplo, a mulher chegou na delegacia e disse assim: eu fui agredida verbalmente pelo meu companheiro, ele esculhambou comigo. Ela está comunicando a prática de um crime de injúria, que é uma infração de menor potencial ofensivo. A única coisa que o delegado que a lei permite que o delegado mande lavrar é o TCO, que é o termo circunstanciado de ocorrência. É lavrado o TCO, certo? E ela é liberada. Esse TCO é encaminhado para o MP e cabe ao MP dizer se vai convocar ou não. 99,9% das vezes morre no TCO. Essa mulher apanhou, foi vítima de uma lesão corporal. Nesse caso, caberá a lavratura do boletim de ocorrência, se não houver captura em flagrante, e ela deve ser encaminhada ao IML para a lavratura do exame de corpo de delito, para a perícia de corpo de delito. E aí, a partir daí, o delegado pode ou não instaurar uma portaria. Os populares pegaram o cara batendo na mulher, já tem questão de flagrante, já tem uma questão flagrancial. Aí vai levar para a delegacia. Normalmente, cai aí no parágrafo 3 do artigo 129, aí já dá lavratura de auto de prisão em flagrante. Lavrado o auto de prisão em flagrante, o inquérito está instaurado. Cada caso é um caso, mas o que acontece na delegacia, no máximo, é a instauração do inquérito policial. Para ter processo, é preciso que o inquérito, após concluído e relatado, seja encaminhado ao Ministério Público para que o Ministério Público venha a oferecer denúncia. Então, na delegacia, o delegado vai fazer o BO, fazer o auto de prisão, ou baixar uma portaria e instaurar um inquérito. No máximo, o delegado pode decretar medidas protetivas. Se não houver juiz na comarca, de forma excepcional, porque se houver, ele tem que notificar o Poder Judiciário, mas para esse cara ser efetivamente processado, é preciso que tenha a atuação do Ministério Público oferecendo denúncia, porque todos os crimes que envolvam violência física, violência real contra a mulher, são de ação penal pública incondicionada. A titularidade é... Mas, no geral, eu vejo muitas mulheres assim que recorrem vai até a delegacia, é instaurada aí o inquérito, como você falou, e em seguida, às vezes no mesmo Não, dia, já tem uma liminar, aí depende né, do que aí caso, depois vai Cláudia. com a vara. E ela não vai conseguir nunca isso, por exemplo, numa violência verbal, porque é do juizado. Violência verbal é da alçada de competência do juizado, obrigatoriamente tem que seguir o rito da 9.099/90. Então, o ideal é O procurar a ideal é delegacia da sempre mulher. procurar a delegacia, entendeu? O que vai acontecer daí para frente depende de qual crime, em tese, esteja sendo apurado e esteja sendo analisado. A partir daí, não tem como a gente dar uma regra, porque a pleide de crimes que podem ser praticados contra a mulher num contexto de violência doméstica familiar vai desde o homicídio qualificado, que é um dos crimes mais graves que tem, até a difamação, que é a pena de 1 mês. Então, depende de situação. O certo é não se cale. O que eu digo para todas as mulheres é não se cale. Tipo, Não, eu vejo que a justiça ela é bem eficiente, né? Eu vejo muitos casos da mulher que não sabe, foi lá, prestou uma queixa, já está no processo, é despachado já no juiz de plantão, né? Muitas vezes a mulher ela não tem condições sim, financeiras de continuar o processo, tem a sim. defensoria A pública que dá todo o Defensoria Pública de acolhimento, Pernambuco, inclusive, né? tem E um cabe à trabalho que, mulher para mim, é ficar. referência no Brasil. Eu acho o trabalho que a Defensoria Pública faz em relação à violência doméstica familiar aqui em Pernambuco fantástico. É uma pena que nos outros estados você não tenha o modelo que é adotado aqui. E tem até cidades. Eu conheço o exemplo de Petrolina, que ele tem um núcleo da prefeitura de acolhimento das mulheres vítimas de violência. É uma parceria com a Defensoria Pública e o Tribunal de Justiça. Então, isso acontece. Mas, assim, a gente está falando de uma realidade que é muito próxima à nossa, que é de Pernambuco. O TJPE, ele faz umas 5 ou 6 gestões que ele tem um olhar muito acolhedor em relação à mulher. Mas, assim, Cláudia, infelizmente, a gente fala para o país todo. E essa não é a realidade do país todo, entendeu? A gente vem do interior, a gente sabe que se a gente andar 300 quilômetros para dentro aqui, a realidade é completamente diferente, né? Já vou em outra pergunta que eu queria te fazer. O que é que você acha, assim, qual a mensagem assim, que você passa para as mulheres? Né? Amanhã é o dia Internacional da Mulher, né? O que eu passo para a mulher, o que eu falo para as mulheres é força. Né? Se você está sofrendo uma violência doméstica, você denuncie. Né? Se você se sente agredida, denuncie. Se você não consegue sair de um relacionamento, seja por questão financeira, seja por questão emocional, procure ajuda. Né? Procure uma pessoa que de fato te escute, né? E que possa te ajudar para que você consiga sair disso.
Eu sempre vejo mulheres que sofrem violência doméstica que a única pessoa que pode ajudar é ela mesma, né? E muitas vezes elas não se ajudam, né? E acaba a coisa que começa com tapa, com o celular que é quebrado, indo para o homicídio, né? E aí a gente já chega no grau que não tem mais como voltar. Então, eu acho que assim, a dica que eu tenho para dizer para as mulheres é fiquem atentas, fiquem alerta, qualquer comportamento estranho, analise, repense, né? Não vão nessa onda da sociedade que a gente tem que casar, tem que ter filho, a gente não tem que casar, a gente não tem que ter filho, a gente tem que ser feliz, tem que estar bem, né? Não tem que estar a todo custo ter uma pessoa para dizer, mostrar para a sociedade, eu me realizei profissionalmente e também tem uma pessoa do meu lado, porque isso é muito assim cobrado das mulheres, né? Então a gente vê muito, a primeira coisa que pergunta, e aí, já casou? Teve filhos? Então existe uma cobrança, né? E existe essa cobrança, né, Giovanni, que é muito grande. E as mulheres, muitas vezes, eu vejo muitas mulheres que se submetem, que fazem assim, eu estou em um relacionamento horrível, mas tem mulheres que vivem coisa pior. Então, o que eu acho hoje, o que eu vejo é o seguinte, que a questão de traição, que as mulheres aceitam, de humilhação, tipo, se eu não aceito, vai ter outra que vai aceitar. Então, por que os homens vão mudar? Se todas as mulheres aceitam esse padrão, esse tipo de homem, sabe? Então, acho que existe aí uma questão cultural, que existe, tem que ter campanhas públicas para isso. As mulheres também têm que se conscientizar, focar no seu trabalho. Eu vejo muitas mulheres que querem ser mães, querem ter uma vida. E aí, para essas mulheres que querem ter filhos, eu dou meus parabéns, porque não é fácil você ter uma vida, trabalhar, cuidar de casa e ainda ter que educar uma criança, né? Então, não se submetam a vou ter um filho, vou me afastar do trabalho porque meu marido vai sustentar. Eu não aconselho mulher nenhuma fazer isso, nem que esteja casada com o homem mais rico do mundo, porque uma hora o casamento dá errado, minha gente. E assim, o casamento ele foi feito para acabar. Quando eu falo isso, as pessoas ficam chateadas. Mas o casamento ele acaba ou no divórcio ou na morte, mas ele acaba. E como é que você vai fazer você estando viúva ou você estando separada? Como é que vai ficar a sua vida se esse marido, que era o provedor, não estiver mais ali? Como é que você vai seguir sua vida? Então, eu acho que vale a pena as mulheres refletirem com relação a isso, né? Lembrando também para as mulheres que sofrem violência doméstica, hoje a gente tem a regra, né, da guarda, Giovanni, é a guarda compartilhada, é uma regra, né? Mas recentemente, no finalzinho de 2003, teve uma alteração. Então, as mulheres que têm processo de violência doméstica, que sofrem violência doméstica, passa a ser a regra a da guarda unilateral. Porque o que acontecia? A mulher era a que era a violentada, mas ela tinha ainda a guarda compartilhada com o genitor, com o pai dessa criança. Então, muitas vezes ela utilizava isso para continuar agredindo a mulher, seja fisicamente. Então, assim, hoje já teve também essa alteração na lei que eu considero uma conquista grandiosa. Isso não significa que o pai vai ficar sem ver o filho, não vai ficar sem ver o filho. Vai ter um regime de convivência, ele vai conviver com o filho, ele só não vai decidir em conjunto com a mãe, né? Porque quando a gente fala de guarda compartilhada, as pessoas confundem muito. Ah, guarda compartilhada é 15 dias com um, 15 dias com o outro. Não é. Guarda compartilhada é a gerência, a administração da vida da criança. Então, tudo que eu vou fazer com relação àquela criança, eu faço de acordo com o pai da criança. Eu converso com ele antes. E aí, quando existe um processo de violência doméstica, quando existe essa confusão, essa briga aí entre eles, esse litígio, né? Como é que você vai decidir os dois em conjunto o que é o melhor para o filho? Né? Então, teve essa alteração na lei, poucas mulheres não sabem, né? Muitas sabem, outras não. Mas já existe isso, essa questão, né? Guarda no lateral para processos de violência doméstica. E eu achei correto, né? Isso não vai afastar o filho do pai. Acho também que os homens deveriam ser mais homens, né? Ter mais responsabilidades, tanto afetiva. As mulheres também, eu vejo também, a gente fala muito da agressão, né, psicológica do homem para a mulher, mas existe também a agressão psicológica da mulher com o homem. A gente também vê muitos casos. A gente, quando fala de narcisismo, a gente fala muito do homem que é narcisista. E, de fato, existe. Mas também existem muitas mulheres narcisistas, né? Mas, obviamente, as mulheres é a parte realmente mais fraca. É a parte que mais precisa da ajuda, tanto do judiciário quanto de políticas públicas. Como você falou, essa questão da violência doméstica, você vê muito mais essa questão, assim, a gente vê muito mais mulheres negras sendo agredidas, muito mais mulheres da periferia, né? Mas isso também atinge
a classe média e classe alta. Então, a violência doméstica ela está em todos os lares, né? Mapeado aí, muitas pessoas vivem, não falam, enfim. Né? Mas, assim, a mensagem que eu deixo para essas mulheres é que acordem para a vida, né? Tenham coragem, não se calem, fale e observem, né? Ligue o alerta, porque às vezes uma besteirinha, uma irritação, uma grosseria, às vezes a pessoa está tão irritada com você que ela quebra um móvel para não quebrar a sua cara. Então, tenha cuidado, porque da próxima vez a pessoa talvez não se contenha e quebre você todinha, né? Então, assim, muitos homens eu vejo que alegam nas suas defesas. Ah, eu tava. Antigamente não existia a Lei Maria da Penha e existia o crime passional, né? Que hoje não existe mais. Eu acho que não existe mais o crime passional. Então, o homem, ele estava irritado porque, viu um outro homem olhando para a mulher dele, ele se irritou, ficou irritado, então ele agiu sobre emoção. Né? Então, eles sempre alegam isso. Ou então, eu cometi um crime porque eu estava embriagado. Né? E a gente sabe que isso ajuda, mas não é o caso, né? Assim, não é, como é que eu digo? Não é o motivo. Né? Então, assim, um homem, quando ele agride uma mulher em casa, porque eu estou irritado, porque o meu dia de trabalho foi péssimo, chegou em casa e desconta na mulher. Se é um problema psicológico, né, que ele estava estressado, e muitas vezes eu vejo muitas mulheres que são agredidas, Giovanni, e que falam, mas ele só fez isso comigo porque ele estava muito estressado. Né? E aí ela vai permitindo. Mas veja, se ele estava muito estressado, por que ele não espancou lá o chefe dele? Porque, Por que ele me espanca um exatamente, amigo? Por que ele porque vai espancar remete você? com Então dois a não é outro uma dois, que só vai para a parte justificativa. mais fragilizada. Não é? Né? Então, mas não existe isso. Ah, não, ele Mas aí age assim porque ele tem problemas volta para aquela psicológicos, questão da sofreu muito na dependência, né? infância. A gente tem uma geração de pessoas que são frágeis. O narcisismo acontece dos dois lados e uma das coisas que uma pessoa com traço narcisista tem é que para ela dói mais a perda do que o ganho. Ela prefere não perder do que ganhar, porque perder é um sinal que teria que admitir responsabilidade também. Então é muito complexo essa coisa. Assim, eu posso dizer o que eu recomendo para as mulheres? Eu recomendo três coisas. Primeiro, lembre-se da máxima universal: mulher burra nasce homem. Isso é uma das maiores características da mulher. Mulher burra nasce homem. Mulher inteligente é redundância. Vocês têm inteligência emocional, vocês têm inteligência de tudo. Muitas vezes as meninas não conseguem enxergar o poder que elas têm pelo simples fato de elas existirem. Uma mulher, quando ela usa a inteligência para o bem, ela consegue se impor profissionalmente, socialmente. Segundo, busquem a plenitude. Cláudia, eu sempre acreditei que pessoas plenas, elas são felizes consigo mesmo e atraem outras pessoas plenas que vão querer ser felizes com ela. Então, se você não se sente pleno, se você é uma pessoa que está cheio de caixinhas para preencher, você vai ficar no desespero de preencher aquelas caixinhas e você vai se aproximar da primeira pessoa que lhe dê a mínima esperança de preencher aquele vazio. E normalmente quem vai atrás de preencher vazios faz péssimas escolhas, porque fazem escolhas baseadas exclusivamente no desespero. Pessoas plenas, elas não se submetem a outras pessoas que também não sejam plenas. E veja, ser pleno não é necessariamente a mesma coisa de ser uma pessoa empoderada, como se coloca aí. Eu, particularmente, discordo de você em alguns pontos, com todo respeito. Eu conheci mulheres plenas que dedicaram a vida a ser mãe e foram extremamente felizes. Eu conheci mulheres plenas que escolheram não ser mãe e foram extremamente felizes. Eu conheço mulheres plenas que decidiram nunca casar e são muito felizes. Eu conheço mulheres plenas que casaram e são muito felizes. E eu conheço mulheres que fizeram tudo isso e, por não serem plenas, são infelizes e muitas vezes estão sofrendo mais do que se estivessem sozinhas. Então, busque primeiro sua plenitude. Se sua plenitude estiver na maternidade, abrace a maternidade. Se sua plenitude está no trabalho, abrace o trabalho. Se sua plenitude está em uma soma disso, abrace isso. Mas busque ser plena. Uma mulher plena, Cláudia, ela não aceita um homem do lado dela querendo ser mais do que ela. Mas ela também não aceita um homem do lado dela sendo menos do que ela. Porque a gente vê também que muitas mulheres, e aí já não é mais uma questão de plenitude ou não, é uma questão de necessidade de autocontrole. Tem mulheres que elas só se relacionam com homens que elas sabem que elas conseguem dominar.
Da mesma forma que tem homens que só se relacionam com mulheres porque sabem que conseguem dominar. Isso é uma fragilidade emocional dos dois. Pessoas plenas, elas nunca vão entrar em competição com o seu companheiro ou com a sua companheira. Nunca vão entrar. Por quê? Porque elas não precisam preencher caixinhas através dos outros. E a terceira coisa que eu tenho para dizer para as meninas, para finalizar, é não tenham vergonha de serem femininas. Eu tenho uma preocupação muito grande, Cláudio, quando eu falo em palestras para as alunas. Nós vivemos numa sociedade que está dizendo todos os dias para as mulheres assim: não aceite ser cuidada. Se você aceita ser cuidada, você está se mostrando submissa. Nós estamos negando 10 mil anos de formação social do mundo ocidental. Um homem não é melhor do que a mulher não é melhor do que o homem. Homens e mulheres são seres diferentes e complementares. Existem coisas que o homem pode até fazer, mas é da essência feminina. E existem coisas que a mulher pode até fazer também quanto o homem, mas são da essência masculina. Eu vejo muitas vezes mulheres que não se permitem serem protegidas porque acham que isso vai fragilizar. Não vai. O que fragiliza você é um cara que, ao invés de lhe proteger, quer lhe gritar. O que fragiliza você é um cara que, ao invés de querer ser o provedor, quer ser um explorador, quer lhe humilhar. Poxa, tem algum problema? Não entra na minha cabeça. Eu devo estar ficando velho, mas não entra na minha cabeça. Tem algum problema? Por exemplo, eu estou com minha esposa numa vaquejada. Começa uma confusão ali na frente, uma briga, vem para cima. Eu vou botar ela para trás de mim. Se alguém tiver que apanhar, que seja eu. Ela vem para trás de mim aqui e eu vou estar lá. Se alguém tiver que levar porrada, seja eu. E quando isso aconteceu uma vez, sabe o que minha mulher fez? Ela me abraçou por trás e disse: obrigado por me fazer sentir segura. Isso diminuiu ela como mulher? Não. Isso me aumentou como homem? Não. Isso apenas mostrou que dentro de uma sociedade, homens e mulheres são diferentes e complementares, nenhum é melhor ou pior do que o outro, e que onde cada um é bom, eles têm que se ajudar. Poxa, macharada, tu sabe o que é educar uma criança? Educar uma criança não é comprar leite e fralda, não. Isso o dinheiro paga. Educar uma criança é estar ali no dia a dia, mostrando o caminho do bem, fazendo uma formação. A mulher faz isso muito melhor do que o homem. Então, macharada é criatura abominável. Trata de trabalhar mais para a tua mulher poder trabalhar menos. Se essa foi a opção dela. Se essa foi a opção de vocês. E mulheres, não se sintam envergonhadas se você escolheu trabalhar um pouco menos para educar um ser, porque educar uma criança é a coisa mais difícil que existe, e tem homem que está trabalhando mais. Porque se você é plena, você vai ser realizada do mesmo jeito. Agora, eu temo muito quando eu vejo essa sociedade querer tirar da mulher a função da mulher e querer tirar do homem a função do homem, e querer dizer: se você se permite ser cuidada, você está sendo inferiorizada, se você cuida, você está sendo explorado. Não. Seres de... Mas isso veja, é uma realidade, né, Giovana? Existe essa inversão de valores hoje, infelizmente, isso é uma realidade. Pessoas que aceitam. É uma realidade para pessoas que não se sentem plenas e, principalmente, para pessoas que não têm autoconfiança. Nós vivemos uma crise terrível de autoconfiança. Pessoas que têm medo de falar, pessoas que têm medo de se impor, pessoas que acham que se impor é brigar, porque não tem nada a ver. Eu costumo dizer que a mulher, ela consegue se impor mais do que o homem. Cláudio, uma mulher elegante e bem resolvida, ela calada, ela domina o ambiente. Eu vou dizer de novo. Uma mulher elegante e bem resolvida consigo mesma, ela entra calada e o ambiente para, porque ela se impõe. Então, se essa é uma regra, isso é um sinal que nós estamos vivendo numa sociedade que aceita o incompleto, que aceita o vazio e aceita não se sentir plena e acaba sofrendo as consequências de tudo isso. Formem, vocês que são mães, vocês que são pais, que estão escutando a gente agora, que têm filhas, formem suas filhas para elas se sentirem capazes de fazer tudo o que elas quiserem nessa vida, para que então elas possam escolher o que as fazem mais felizes e se dedicar a isso. E uma pessoa perguntou: o que é uma mulher plena? Uma mulher plena é aquela que não precisa de nenhum homem ou mulher do lado dela para se sentir completa, mas que se ela escolher ter um homem do lado dela, uma mulher,
e ela precisar encostar a cabeça no peito do cara e demonstrar que naquela hora ela só precisa chorar porque ela está frágil, ela não vai ter a mínima vergonha de fazer isso, nem o mínimo medo do cara usar isso contra ela. Mas ela só vai encontrar um homem que ela consiga encostar a cabeça e fazer isso se antes ela escolher não pela emoção. Se ela não sair atirando para todo lado para preencher um vazio. Infelizmente. Ou seja, cuidar Cuide primeiro de primeiro do lado si. pessoal, Cuide né? Do seu primeiro de lado. si. Você não está nessa. Porque a gente sempre coloca muito a culpa Cuide. no outro, né? Porque o homem fez isso, Isso. mas por que você Cuide de aceitou? Por si. que você O permitiu? homem não é seu concorrente. Você não está competindo com ele. E se ele está competindo com você, ele não serve para você. Se você tem um homem do lado que está competindo para você, manda esse cara pastar, menina. Vai hidratar esse cabelo, tira essas pontas duplas, bota um Gabriela com rebu nas unhas, bota um salto 15, sei lá. Tá, quem foi que disse Berenice está em promoção? Tem umas make maravilhosas lá. Bota uma base, bota um renil e manda esse caba pastar. Porque remédio com doido é outro doido. Agora, tu só vai fazer isso quando você não tiver um bocado de caixinha que, às vezes, sem você saber, até a violência dele está preenchendo o vazio. Porque a coisa que a gente mais tem medo, Cláudio, não é nem de ser gritada, nem de apanhar. É do vazio. Se você tem vazio no seu peito no sentido figurativo, você muitas vezes aceita coisas que pessoas sem esses vazios acham um absurdo. E que vem da São infância, ciclos, né, né? Giovana? Que realmente tem que ser tratado. Eu é que Giovana, muito agradeço. obrigada, viu? Muito obrigada por ter aceitado o convite. Gratidão a Mas todos pera que ficaram aí, até agora na pare que live. você está Um beijo errada. grande. Porque como a gente sabe que tem homem safado no Tá meio, e errada? tem mulher que precisa demais de assessoria jurídica, e tem muita advogada nossa vendo, agora eu lhe pergunto, você, doutora Cláudia, que eu sei que é uma mulher plena, uma das melhores advogadas de família que eu conheço, eu lhe pergunto, se as Sou nada. advogadas e advogados que estão nos acompanhando aqui, elas quiserem ser assim, mais ou menos como você, você ensina como advogado na área, doutora? Na área de prática e Ensine inventário isso. em família, sim. A gente, inclusive, temos o curso Jus 21, né, que lançou, né, esse curso maravilhoso, que é prática jurídica. Não é aquele curso de horas, né, de 48 horas, é um curso que em 5 horas você vai aprender como advogar com confiança na área de família, de sucessões, previdenciário, trabalhista, né, bancário. Então já se inscreva aí E no quem Jus 21, quiser o né, curso da Giovana? Cláudia, vai na bio dela aqui, vai no Instagram dela, que é. Aproveita que tá E com quando eu 50% de digo que mulher desconto, ainda burra tá em nasce tempo. homem, a gente aqui no Jus 21, meu sócio Maurício, ele passou 90 dias observando os principais advogados e advogadas jovens do Brasil para contratar. Quase todas foram mulheres. De todas as partes do país. Quase todas, né, Cláudia? Foram mulheres. Eu quase não É. aceito, né? Eu digo eu, como Quando eu assim? liguei para a Cláudia disse assim, Não, não, mas é o que eu digo. Cláudia, eu já disse isso para ela e vou dizer isso aqui de público. É porque Cláudia é uma jovem. Jovem, com todo respeito, não é depreciativo, não é porque eu sou bem eu mais sou velho, então todo mundo para velha. mim é jovem. Mas assim, aqui no Jus 21, a gente tem uma play de jovens advogados. Cláudia, a Eduarda, a Carol, a Marília, a Amanda, a Ana Valadão, Eduarda, advogados. A Eduarda, gente tem uma play de mulheres jovens advogados que elas são brilhantes, cara. É fora do comum. Não é porque está na sua frente, não, Cláudia, mas é fora do comum como eu te acho inteligente, como eu te acho brilhante, assim. Tudo que você fala, eu posso até não concordar com algumas coisas que você diz, mas o que você fala, o que você diz é de um brilhantismo fora do comum. Então fica uma dica adicional aí. Meninas, tá aí uma boa pessoa para você se espelhar. Você é do direito? Se espelha na Cláudia. A gente está falando de uma profissional competente, de uma profissional muito dedicada, de uma pessoa que escolheu compartilhar o conhecimento que tem. E eu lhe digo, eu conheço gente que não tem 10% do seu conhecimento, Cláudio, e tem um rei na barriga. E você tem a maior característica que eu acho num ser humano, não é uma mulher não, um ser humano, que é a humildade dos grandes sábios. Que você possa continuar de jovem com essa humildade dos grandes sábios, porque eu não tenho dúvida que daqui a 10 anos as pessoas vão estar falando no seu nome como uma das maiores juristas civilistas desse país. ô, Giovana,
Obrigada. Obrigada pelo carinho, pelas palavras. Eu tô nas redes sociais faz um ano e é uma coisa que me faz bem. Às vezes eu chego cansada do trabalho, ligo o Instagram, vou responder a caixinha de perguntas e vou dormir tranquila. Não tem coisa melhor no mundo do que você passar o seu conhecimento e ajudar as pessoas. Então a gente acaba ajudando muitas pessoas com a dica que a gente dá e você acaba ajudando pessoas que a gente nunca vai ver na vida, né? E agora com o Juiz Vitinho posso ajudar também aos advogados, né, de como advogar na área, de como ter sucesso, de como fazer o processo andar, porque não adianta redigir as melhores petições se o processo fica parado, né? Então, assim, é toda uma logística, né? O advogado bom é aquele advogado humilde. Eu vejo, eu já trabalhei em varas e quando chegava um advogado com o rei na barriga, eu ficava olhando assim, meu Deus. Né? E quando chega uma pessoa com humildade, você às vezes não tem nem tempo para fazer aquele processo naquela hora, mas você fica fora do horário, você chega mais cedo. Então, seja humilde. A humildade, ela abre portas. E a gente nunca deve perder, né? Ter vergonha das nossas origens, né, Giovanni? Eu sou matuta, Giovanni também é matuto. Eu sou de Alagoinha, já trabalhei na roça. E hoje estou aqui, tenho o maior orgulho da minha história de vida. Né? Sei que está longe ainda para muita coisa acontecer na minha vida, mas já deu um passo grande na minha vida, sabe? E não é fácil, né? O que eu tenho para dizer é que não existe nada fácil na vida. Tudo é com muita dedicação, muito esforço. Mas quando a gente Bom, se no esforça, a começo gente só consegue. namoro, o resto é tudo difícil, né? A única coisa que começa boa é namoro, o resto é tudo difícil. Então, parabéns, Cláudia, parabéns por ser esse exemplo, tá? Obrigada, Giovanni. Um Valeu, beijo pessoal, um grande. Gratidão por abraço, tudo. tchau.